Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Dando continuidade aí às nossas aulas de Química, a gente continua aqui no módulo 4, capítulo 3, ainda falando sobre o átomo e entrando em partículas subatômicas. Então, na nossa aula passada, a gente viu um pouquinho do conceito de átomo. Aí, relembrando, o que é o átomo? O átomo ele é a unidade fundamental da matéria de menor fração de um elemento químico. O átomo, como a gente vai ver nesse capítulo, ele é formado por elétrons, prótons e nêutrons, certo? Aí, entrando em partículas subatômicas. O que são essas partículas subatômicas? Elas são as partículas que compõem o átomo. Então, como eu acabei de falar, quais são as três principais partículas que vão compor o átomo? Os prótons e nêutrons, que eles se localizam dentro do núcleo, e os elétrons. Os elétrons, por sua vez, ele é distribuído em camadas energéticas, ou seja, eles ficam fora do núcleo. Aqui, ó, embora seja possível medir a massa das partículas em grama, é mais comum a gente utilizar a unidade de massa atômica, que a gente simboliza por essa letra U. Os valores de massa e carga para as principais partículas subatômicas estão nessa tabelinha aqui. Então, a gente tem um próton. Um próton, ele tem carga mais 1. Então, a massa em U dele é 1. O nêutron, ele tem carga 0. Então, a massa dele também é 1. E o elétron, ele tem a carga menos 1. Então, a massa dele é 0,005. A massa do elétron ela é muito pequena em relação à massa do próton ou do nêutron. Por quê? Porque isso está de acordo com a interpretação do Rutherford, que a gente viu também o modelo dele na aula anterior, para os resultados do experimento dele, que praticamente toda a massa do átomo ela encontra em maior parte concentrada no núcleo, tá? Aqui o número de massa. O número de massa ele é caracterizado pela letra A e é a soma do número de prótons e nêutrons que tem dentro do núcleo de um átomo. Então, o que a gente consegue observar? Quando a gente tem um elemento aqui na tabela periódica, o Al, por exemplo, para quem não sabe, é o alumínio, tá? Então, aqui, ó, o número de massa de um átomo pode ser determinado pela soma do seu número de prótons com a soma do seu número de nêutrons. Um átomo com 13 prótons e 14 nêutrons, por exemplo, o alumínio, vai ter o seu número de massa atômica igual a 27. Cada elemento, a gente não entrou em tabela periódica ainda, eu acredito que seja a próxima apostila de vocês. Se vocês tiverem uma tabela periódica em mãos aí, vocês vão ver que cada elemento tem o seu número atômico específico, tá? Então, o número de massa, quando necessário, ele é escrito no canto superior esquerdo do símbolo do elemento químico. O átomo de alumínio apresenta A igual a 27. O número de prótons e os elementos químicos. O número de prótons de um átomo define o elemento químico. Então, ele é denominado pelo número atômico. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem o nitrogênio. Esse número, quando representado, ele é escrito à esquerda do símbolo do elemento químico na parte inferior. No exemplo, o elemento químico nitrogênio, ele vai ter o Z igual a 7. Então, o número atômico, ele é representado pela letra Z. Essa letra Z ela passou a ser utilizada na identificação dos diferentes elementos químicos. Por exemplo, todo átomo que vai ter 7 prótons no núcleo pertence ao elemento químico nitrogênio. Então, notem que o número de massa, ele tem um lugar, todo o número que vai em volta do elemento, ele vai ter um lugar específico na tabela periódica. Então, o número de massa é no canto esquerdo superior. O número de prótons é no canto esquerdo inferior. Cada valor tem o seu lugar específico em volta do elemento.
Aqui a gente tem o conceito de isótopos. O que são os isótopos? São átomos de um mesmo elemento químico, cujos núcleos têm o mesmo número atômico, porém, o que difere eles é o número da massa. Como assim? Por exemplo, o número de prótons ele é específico para cada elemento químico, porém o número de nêutrons ele pode variar. Então, na natureza, eles podem ser encontrados átomos do mesmo elemento químico com números de massas diferentes. Isso que é a característica do isótopo. Nessa tabela, a gente tem alguns isótopos do carbono. O que acontece? A gente tem aqui, ó, carbono 11, 12, 13 e 14. Notem que o número de prótons dele são todos iguais, vai ser igual a 6. Porém, o número de nêutrons difere. Então, se o número de nêutrons difere, a massa deles também vai ficar diferente. E se a massa também fica diferente, quer dizer que a gente tem um outro tipo de elemento. Quer dizer que vai mudar certas características físico-químicas daquele elemento. Vai mudar o número de massa, então pode ser que altere a temperatura de fusão, temperatura de ebulição e outras características. Então, não se trata do mesmo elemento, ok? A gente tem um exemplo, eu não sei se é muito, acho que não é do tempo de vocês, aconteceu quando eu era criança, eu acho, do Césio 137, que foi a fonte de contaminação radioativa ocorrida em Goiânia em 1987. Olha, estudei na escola e nem eu era nascida. O que acontece? Ele representava o isótopo do césio de massa 137. Há dezenas de isótopos desse elemento químico, mas o mais abundante é encontrado como césio 133. O mais abundante, é o césio 133. E o que aconteceu? O césio 37 ele foi considerado um elemento muito radioativo e ele matou muitas pessoas em Goiânia contaminadas em 1987. Então, note que esse isótopo específico do césio é um isótopo de característica muito radioativa, muito perigosa, ao contrário do césio 133. Então, notem que se você mudar um pouquinho o número de massa, você já pode estar comprometendo completamente o elemento. Aqui, ó, a gente tem os exemplos dos isótopos do hidrogênio. A gente tem 3 tipos de isótopos de hidrogênio. A gente tem o próprio hidrogênio, que tem um próton e um elétron. Aí, a gente tem o deutério. O deutério ele vai ter um próton, um nêutron e um elétron. E o trítio, ele tem um próton, 2 nêutrons e um elétron. Então, notem que todos são formados a partir do hidrogênio, porém a massa dele muda. E se a massa dele muda, o elemento também muda. Aqui a gente tem a formação de íons. Do que se trata a formação de íons? Para um átomo ser neutro, ele precisa da mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, se eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons, quer dizer que o meu átomo vai ser de caráter neutro. Quando isso não acontece, surge a formação de íons que se classificam como ânions e cátions. O ânion, ele recebe elétrons e fica carregado negativamente. Ele fica, isso aqui, ó, tá vendo o hidrogênio aqui? É exemplo de um ânion. Ele recebe elétron e fica carregado negativamente. O cátion, ele perde elétron. E quando ele perde elétron, ele fica carregado positivamente. Quando há uma interação entre os dois, é o que a gente chama de ligação iônica. Então, a gente tem um componente um elemento com cátion, mais um componente com um ânion, e daí eles formam ligações iônicas. Então, aqui está mostrando que a carga elétrica de um átomo depende do seu número de prótons e elétrons, já que são partículas subatômicas eletricamente carregadas. Então, vai estar carregado positivamente, enquanto o outro vai estar carregado negativamente.
Porém, diversas situações podem implicar o ganho e a perda de elétrons por um átomo, fazendo com que ele adquira essas cargas elétricas, assim formando os íons. E esses processos, eles são chamados de ionização. Então, aqui eu tenho um átomo comum de hidrogênio. Eu tenho um próton e um elétron. Então, se eu tenho um próton e um elétron, quer dizer, então, que o meu átomo de hidrogênio, ele está o quê? Ele está neutro aqui nesse estado. Se ele perde um elétron, quer dizer que ele está formando um cátion. Então, o meu hidrogênio, ele vai ficar carregado positivamente. Daí, ele está aqui, ó, com um próton, certo? Se o meu átomo de hidrogênio doar, quer dizer que esse aqui está doando, quer dizer que esse aqui vai ganhar um elétron. Se ele está ganhando um elétron, quer dizer que o meu hidrogênio ele vai ficar carregado negativamente, porque ele está recebendo um elétron, então ele vai ficar carregado negativamente. Então, notem que nesse caso a gente tem um próton aqui no núcleo e 2 elétrons girando na camada energética aqui entre eles. Aqui, ó, a notação de um íon é feita utilizando o símbolo do elemento químico. Aqui a gente tem o exemplo do cálcio, Ca é cálcio, a qual ele pertence, seguindo do valor da carga desse íon, representado à sua direita na parte superior do símbolo. No caso do cálcio, o valor mais 2 indica o quê? Indica que o cálcio perdeu 2 elétrons. Nem sempre é necessário indicar o número de massa e o número atômico ao representar o símbolo do átomo ou do íon de um elemento químico, tá? Então, aqui, ó, se ele tá com 2 é um cátion bivalente. Se fosse 1, ia ser monovalente, se fosse 2, ia ser bivalente, se fosse 3, ia ser trivalente, se fosse 4, ia ser polivalente, e assim por diante. Então, se eu tenho meu valor 2 aqui, quer dizer que o meu cálcio está perdendo 2 elétrons. Aqui, a gente tem a classificação das substâncias. O que é a classificação das substâncias? A gente tem aqui o conceito de substâncias simples e substâncias compostas. A constituição das substâncias sempre foi um dos problemas centrais na química. A decomposição dessas substâncias indicava que a maioria das substâncias eram formadas por substâncias mais simples ou elementares. Então, basicamente, as substâncias simples, elas são aquelas que são constituídas só por um tipo de elemento químico, como é o exemplo aqui, ó, do oxigênio. Então, se eu tenho oxigênio ligado a oxigênio, então quer dizer que eu tenho uma substância simples, eu tenho moléculas de O2. Então, substâncias simples são caracterizadas por elementos da mesma origem. Aqui, ó, eu tenho uma substância composta. Aqui, essa representação aqui é do dióxido de enxofre, do SO2. Então, notem que eu tenho 2 tipos de elementos aqui. Eu tenho o oxigênio e eu tenho o enxofre. Então, eu tenho moléculas com 2 tipos, podem ser 3, 4, 5, N tipos de substâncias diferentes. Se tiver mais do que uma substância diferente, então quer dizer que a substância ela vai ser classificada como composta. Aqui a gente tem a representação de transformações químicas. O que seria o conceito de transformação química? A gente viu isso também nas nossas primeiras aulas. Para identificar se uma substância é simples ou é composta, indicar a proporção entre os átomos em uma substância e como eles estão ligados entre si. Além de servir para representar essas reações químicas, mostrando como os átomos formam os produtos, a gente tem um exemplo aqui da formação de água através do gás oxigênio. O que acontece aqui? A gente tem o gás hidrogênio, substância simples. A gente só tem 2 moléculas de H2 aqui.
E a gente tem uma molécula de O2 aqui. O2, tá vendo? Eles estão ligados. Então, isso aqui, ó, é um O2, certo? Também se trata de uma substância simples. Eu só tenho oxigênios ligados aqui. Quando o gás hidrogênio mais o gás oxigênio, eles participam de uma transformação química, o que que acontece? Eu formo duas substâncias compostas aqui. Eu formo duas moléculas de água. Molécula de água, todo mundo sabe que é caracterizado pelo símbolo H2O. Então, eu tenho um grupo H2 aqui, que se ligou a um grupo oxigênio e formou uma molécula de água. Aqui eu tenho outro grupo H2, que vai se ligar com essa ligação, vai ser quebrada, vai se ligar com essa molécula de oxigênio, formando assim a água. A água é uma substância composta. A gente tem junto moléculas de hidrogênio com moléculas de oxigênio. Aquela representação é a mesma coisa aqui, ó. Aquele modelinho de bolas é essa equação aqui. Então, basicamente, aqui foi o que eu expliquei. Os átomos de hidrogênio, eles se ligam aos átomos de oxigênio na proporção de 2:1, formando as moléculas de água. Isso está de acordo com a lei de conservação de massa de Lavoisier e também com o modelo de Dalton, que fala que os átomos se conservam nas transformações químicas. Então, a mesma transformação química que a gente viu naquele modelo das bolinhas, ele é representado pelos químicos atuais por meio de uma equação química. Isso aqui é o que a gente chama de uma equação química. Tudo que tiver antes da minha seta são os produtos. Então, eu tenho um produto aqui, mais outro produto. A seta indica que houve uma transformação química, indica que houve uma reação química. E depois da seta, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu produto final. Então, o que a gente consegue observar? Que as proporções dos átomos que constituem cada molécula são representadas por índices numéricos à direita dos símbolos. Tá vendo esse H2 aqui, ó? H2O2. Isso aqui é o que a gente chama de índice estequiométrico. Então, à direita dos símbolos, enquanto as proporções entre as moléculas das diferentes substâncias são representadas por coeficiente à esquerda das fórmulas. Então, compare com a representação anterior com as esferas coloridas. O que quer dizer 2H2? Esse 2 atrás significa que eu tenho duas moléculas de H2. Vou voltar aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma molécula de H2, outra molécula de H2. Então, eu tenho 2H2. Mais O2. Quando eu não tenho nenhum número aqui atrás, significa que eu só tenho uma molécula. Então, aqui está dizendo que eu tenho uma molécula de O2. Tá vendo aqui, ó? Tenho dois oxigênios ligados. Então, eu tenho uma molécula de O2. A seta indica que houve uma transformação química. Depois dessa transformação química desses dois reagentes, então eu vou ter a formação de duas moléculas de H2O. Uma molécula de H2O, duas moléculas de H2O. Então, como todas essas representações científicas, estas apresentam uma limitação ou outra. Em uma reação química, os reagentes e os produtos se encontram misturados e não separados em lados opostos, como a seta pode sugerir. Então, o uso do sinal de adição poderia levar a pensar que as propriedades do produto são a soma das propriedades dos reagentes, porém, isso não é verdade. Por quê? Porque o gás hidrogênio, por exemplo, ele é inflamável ao reagir com o oxigênio, que é um agente de combustão, formando água líquida com propriedades distintas. As substâncias são formadas por um número muito grande de moléculas, impossível de ser representado por aqui, por exemplo. Então,
Por fim, os reagentes nem sempre se transformam totalmente em produtos, que é um conceito de reagente em excesso e reagente limitante, que é um assunto que a gente também vai abordar, só que um pouquinho mais para frente, tá? Essa aula vai ficando por aqui, porque os outros 2 capítulos de vocês é a respeito sobre radioatividade. Então, eu quero deixar uma aula separada só para isso, e por enquanto essa aula vai ficar por aqui. Eu vou passar os exercícios para vocês fazerem certinho. Qualquer dúvida, vocês me procuram e eu vou passar tudo para vocês via portal, beleza? Então, até mais. Tchau, tchau.